Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor. Amém? Amém. Imensa alegria estar com vocês aqui no Conexão com Deus em Campo Limpo Paulista. Quero parabenizar mais uma vez ao querido reverendo Joselmar e também a toda a igreja pela iniciativa de começar esse projeto tão precioso aqui em Campo Limpo, que já tem sido bênção na igreja de Pinheiros há tantos anos, há mais de um ano na igreja da Penha, e nós começamos na Unida no início do ano e vocês também esse ano. E lá na Unida eu quero dar um testemunho a você que ainda que o centro de São Paulo, na segunda-feira à noite, não seja um lugar muito fácil para você caminhar, mas tem sido uma grande bênção para a vida da igreja. E certamente o Conexão já tem sido bênção aqui e vai abençoar não só Campo Limpo, mas todas as igrejas da região, para a glória e honra do nome de Jesus. Que o Senhor continue a abençoá-los, que o Senhor continue a abençoar o pastor e o conselho desta igreja. Irmãos, eu quero convidá-los nessa noite para abrir comigo a Santa Palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Mateus 8. Eu convido a igreja a que se coloque de pé. Mateus, capítulo de número 8. Mateus 8. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 23. A partir do versículo 23, nós vamos ler o santo texto da palavra de Deus. Mateus 8, de 23 a 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Toda a igreja lerá comigo o versículo 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar ao Senhor. Bendito Senhor, te agradecemos pelo teu cuidado, ó amantíssimo Pai Celestial, pelo teu infinito amor, pela grande redenção que há em Cristo Jesus. Ó Pai, porque sabemos que se somos do Senhor, das mãos do Senhor, nunca ninguém jamais poderá nos arrebatar. Ó Deus, temos a plena convicção de que somos teus, somos a tua noiva, somos a tua igreja. E eu quero te agradecer pela igreja de Campo Limpo, Deus, porque foi uma porta que o Senhor abriu. Quero te agradecer pela vida do pastor Joselmar, do conselho, pelo pastorado dele aqui, porque o Senhor tem edificado essa igreja para a honra e glória do teu santo nome, para que ela abençoe, Deus, ó Pai, Campo Limpo, São Paulo, Brasil e o mundo inteiro, Deus. Ó Pai, eu quero te pedir que no nome precioso de Jesus, nessa noite, Deus Santo, tu exaltes teu próprio nome e o nome de teu Filho Jesus Cristo, enquanto ouvimos a pregação da palavra. Ó Deus, que o Senhor Jesus, que caminha no meio dos 7 candeeiros de ouro, caminhe no meio da tua noiva nesta noite. E que nós, ó Deus, nos encontremos com o Senhor por meio da pregação da palavra. E, ó Deus, ó Pai, que a pregação não somente informe o nosso intelecto e comova o nosso coração, mas que a pregação venha para transformar a nossa vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Obrigado por essa iniciativa do Conexão aqui, Deus. Salva muito povo através do Conexão com Deus aqui em Campo Limpo, em nome de Cristo Jesus. Salva os teus escolhidos aqui na tua igreja. Ó Pai, para que a igreja continue viva, pujante e anunciando o teu evangelho e sendo uma bênção nessa cidade. Agora fala conosco, Deus. Sê propício a nós pecadores. Alimenta-nos, dessedenta-nos, pois temos fome e sede do Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Querido irmão, querida irmã, se eu perguntasse a você, se eu perguntasse à igreja nessa noite, quem aqui quer seguir a Jesus Cristo, por favor, levante a sua mão. Quantos levantariam a sua mão? Quem aqui quer seguir a Jesus Cristo? Quem quer seguir Jesus Cristo, então diga comigo, amém. Amém.
Certa feita, amados amigos e irmãos, um missionário foi trabalhar num país cuja imensa maioria das pessoas que ali trabalhavam eram islâmicos e muçulmanos. E ele foi para aquele lugar onde era proibido pregar o evangelho de Jesus. Mas os filhos dele estudavam numa escola e começaram a falar de Jesus para os amiguinhos. E algumas famílias começaram a frequentar a casa daqueles missionários. E eles, seguindo a Cristo ali, começaram a ser uma grande bênção. Até o dia em que a polícia daquele local descobriu que aqueles seguidores de Cristo Jesus estavam pregando o evangelho. E ali a pregação do evangelho era punida com pena de morte. Então, amado amigo e irmão, chegaram na casa do missionário e cercaram a polícia e entraram então os algozes naquela noite e reuniram a família do missionário e colocaram arma. Ele tinha 2 filhos, na cabeça do seu filho mais velho, e disseram a ele o seguinte: ou você nega a Jesus Cristo ou nós matamos o seu filho. E ele então, com o coração desesperado, olhou para sua esposa e ela disse: fique firme, querido. E ele então, com o revólver na cabeça do filho, cantou aquela música que diz: estou seguindo a Jesus Cristo, não há no mundo melhor que isso. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Pá! Mataram o filho do missionário. Fizeram da mesma maneira com o segundo filho. Depois de tudo aquilo, querido amigo e irmão, fizeram com que a sua senhora se ajoelhasse diante dele. E aí colocaram arma na cabeça dela e disseram: nega a Jesus Cristo ou sua mulher morre. E a situação já era angustiante. E ele estava quase prestes a negar o seu senhor. Ela disse: querido, fique firme, nós vamos nos encontrar com Jesus. E ele cantou: estou seguindo a Jesus Cristo, não há no mundo melhor que isso. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Pá! Tiraram a vida de sua esposa. Depois o ameaçaram. E ele cantou a mesma canção. E tombou na terra. E encontrou com o Senhor na glória, nos céus. Quem aqui quer seguir a Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Amados amigos e irmãos, desse texto o Senhor mostra verdadeiramente quem são seus seguidores. Aqui Jesus, depois de pregar o Sermão da Montanha, um dos sermões mais famosos da história da humanidade, ele desce e entra rumo à cidade de Cafarnaum, amados amigos e irmãos, e cura um leproso, que os religiosos nem se aproximavam dele, e ele chegou para Jesus e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus tocou nele e disse: quero, fica limpo. Depois, quando ele já estava dentro da cidade, veio um centurião romano, cujo escravo estava muito doente, e pediu a ele que curasse o seu servo, amado amigo e irmão. Mas quando Jesus fez menção de ir à casa dele, ele disse: não, Senhor, porque eu não sou digno de que entres em minha casa, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E o Senhor Jesus vira para ele e fala assim: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Depois o Senhor Jesus foi para a casa de Pedro, e a sogra de Pedro, muito enferma, o Senhor Jesus tomou-a pela mão, a febre a deixou e ela o serviu. E aquele dia na porta da casa de Pedro, amados amigos e irmãos, levaram dezenas, centenas de pessoas, e Jesus curou muita gente, expulsou muitos demônios. Aquele foi um dia de grande avivamento, despertar espiritual na porta da casa de Pedro, quando parecia, amados amigos e irmãos, que aquele era um grande momento glorioso. E o texto não diz isso, mas eu imagino que o coração dos discípulos, fique comigo aqui, ó, Deus está falando aqui na frente, que o coração dos discípulos, amados amigos e irmãos, estavam saltitando de alegria, dizendo: que grande avivamento é esse? Jesus fala assim: vamos levantar e vamos embora daqui. Vamos entrar no barco e passar para o outro lado. O texto não diz isso, mas talvez os discípulos ficaram perplexos quando estava dando tudo certo, quando pessoas estavam sendo curadas, sendo libertas, um grande avivamento espiritual. Jesus fala: vamos entrar no barco e passar para o outro lado. E aí, quando Jesus fala isso, querido irmão, querida irmã, um homem disse assim para ele: mestre, seguiste-ei um escriba, um grande teólogo, alguém que talvez o pastor desejaria que fosse membro da igreja. Oh, mestre, seguiste-ei para onde quer que fores. E ele disse:
A raposa tem seus covis, tem sua cova. A ave do céu, seu ninho. O filho do homem, Jesus, não tem onde reclinar a sua cabeça. Jesus falou, não tem nem travesseiro onde deitar. E o texto não diz que aquele homem continuou seguindo o Senhor Jesus. Ele queria comodidade. Mas outro virou para o Senhor Jesus e falou assim, Senhor, eu vou contigo, mas deixa primeiro eu sepultar meu pai. Nós não sabemos, irmão, se o pai dele estava vivo e ele queria esperar que o pai dele morresse para depois seguir Jesus, ou se o pai dele, amado amigo e irmão, tinha acabado de morrer. E Jesus parece um tanto quanto duro, queridos irmãos e irmãs, mas para mostrar que quando a gente se torna seguidor de Cristo, nada na nossa vida deve ocupar o lugar do Senhor. Então Jesus disse para ele o seguinte, deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos, tu porém vem e segue-me. Um disse que ia seguir e não seguiu. O outro queria cuidar de prioridades humanas. E aí o nosso versículo 23, depois dessa cena, diz que então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Eu acredito que esse segundo seguiu, irmãos, porque o texto diz que ele era discípulo, versículo 21. Outro dos discípulos que queria sepultar o pai. E no 23 diz logo em seguida, entrando no barco, seus discípulos o seguiram. Ao olhar para esse texto, amados irmãos, o Senhor vai nos ensinar aqui o significado de seguir a Cristo. O que significa seguir a Cristo? Você percebeu que para entrar no barco e seguir Jesus, só os discípulos o fizeram. Só os verdadeiros discípulos de Jesus que se tornam verdadeiros seguidores de Jesus. E por isso o texto nos apresenta o significado de seguir a Cristo. E a grande pergunta do texto nesta noite para você e para mim é a seguinte: o que significa seguir a Jesus Cristo? E em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos revela que seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Olhe comigo o versículo de número 23 e 24. Eu vou ler o 23, toda a igreja lerá o 24. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Vocês o 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era batido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Amado amigo e irmão, o texto nos diz que quando os discípulos seguem a Jesus, eles entram no barco, amado amigo e irmão, Jesus vai dormir no fundo do barco, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Falsas igrejas que pregam um falso evangelho dizem para você que se você começar a seguir a Cristo Jesus, você vai se tornar mais rico e todos os problemas da sua vida vão acabar. Mas o texto diz que quando os verdadeiros discípulos seguem a Jesus, eles entram no barco com o Senhor e sobreveio no mar, amados amigos, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, amados amigos e irmãos. E vocês sabem que boa parte dos discípulos de Jesus são homens do mar. Eles são pescadores, amados amigos e irmãos. Mas aquela tempestade naquele dia foi sem igual. Os próprios discípulos que são homens do mar, que estão acostumados com tempestades, que vivem da pesca, amados amigos e irmãos, entram em desespero e pensam que vão morrer. Eu imagino, querido amigo e irmão, aquele barco navegando no mar da Galileia e o vento vindo à noite com toda velocidade, porque já era noite naquele dia. E aí então o barco era arremessado, imaginem ondas gigantescas subindo e caindo no meio do barco, que estava a ponto de sossobrar, a ponto de partir-se ao meio, amado amigo e irmão. E Jesus estava no barco, no fundo do barco, dormindo. E com isso o texto nos ensina: se nós queremos seguir a Cristo, nós temos que aprender a navegar no meio da tempestade. Quem diz que quem segue a Cristo não vai passar por luta? Querido amigo e irmão, a Bíblia diz o seguinte, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se você se torna discípulo, preste atenção, esse mundo não vai aplaudir você. Esse mundo não vai te aprovar. Esse mundo quer viver contra Deus. O diabo se posiciona contra você.
A sua própria natureza pecaminosa quer te afastar de Deus. E é por isso que o texto nos ensina que quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós entramos no meio da tempestade, amados amigos e irmãos. O Senhor Jesus sempre foi muito sincero com isso. Quando ele estava para ser crucificado, ele disse lá em João 16:33 para os apóstolos, e se aplica a mim e a você: estas coisas vos tenho dito que para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querido amigo e irmão, se você é cristão, se você crê em Cristo Jesus, preste atenção, esse mundo não vai te aplaudir. Esse mundo vai querer te afastar de Deus. E se você é verdadeiramente um cristão e quer andar em fidelidade com Jesus, a sua vida nesse mundo será caracterizada por lutas. E muitas vezes, amados amigos e irmãos, por grandes tempestades. Mas você precisa saber de uma coisa: ainda que você viva uma grande tempestade, o Senhor Jesus está no barco da sua vida, amado amigo e irmão. Ainda que pareça que ele esteja dormindo, ele não está. Ele está lá e ele está no controle de todas as coisas. Preste atenção: quem te levou para o meio da tempestade foi o próprio Senhor Jesus. Então, se você está vivendo uma grande dificuldade hoje, um momento de crise e angústia na sua vida, o Senhor é soberano. Ele está no controle de tudo. Nada do que está acontecendo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, é por acaso. A Bíblia diz que você não pode moldar a sua mente ao pensamento desse mundo. Paulo diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, com a palavra na mente. E aí, quando a sua mente é renovada, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo que está acontecendo com você é exatamente o melhor que poderia acontecer. A vontade de Deus para a sua vida é boa, é para te abençoar, é perfeita, tudo está no lugar correto. E ainda que você viva numa grande tempestade, você vai poder se alegrar até no dia da dor, quando você entender que o seu Senhor é soberano e Ele está no controle de tudo. E nada, absolutamente nada na sua vida acontece por acaso. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, minha irmã, se o Senhor te levou para o meio da tempestade, não se desespere, não se angustie, não deixe a depressão dominar o seu coração, não deixe o inimigo trazer tristeza para você, mas crave os seus olhos no Senhor Jesus, porque Ele está no controle da tempestade. E se Ele te levou para a tempestade, é porque Ele quer se glorificar na sua vida, ainda no meio da tempestade. Coragem! Não se desanime, navegue no meio da tempestade. Irmãos, há uma história de um advogado da cidade de Chicago, que viveu, amados irmãos, há mais ou menos 150 anos atrás, que me impressiona muito. O nome desse advogado se chamava Horácio Spafford. Ele era, meu querido irmão, um homem muito rico da cidade de Chicago. A cidade de Chicago é uma das cidades mais belas do mundo. E ele era amigo do pregador evangelista Moody. E o evangelista Moody, amados irmãos, foi fazer uma campanha evangelística na Inglaterra. E convidou o seu amigo Horácio Spafford para ir com ele. Mas Horácio era um advogado muito ocupado, tinha muitos negócios, era muito rico, muito influente na cidade. E ele falou para Moody: vai na frente, daqui uma semana eu vou estar com você lá. Mas deu uma semana, amado amigo e irmão, e aconteceu que ele não conseguiu ir. Então ele ligou para Nova York, comprou, amado irmão, uma passagem no navio, 5 passagens para sua esposa e suas 4 filhas. E ele diz: vão adiante, e assim que eu me desvencilhar dos negócios, eu vou atrás de vocês. E elas embarcaram, irmãos, para atravessar o Oceano Atlântico para ir para a Inglaterra. Naquela época não tinha avião ainda. E quando aconteceu no meio do mar uma grande tempestade, e o navio, queridos irmãos e irmãs, afundou. E as 4 filhas do casal morreram. Aquela mulher chegou a Londres. E naquela época só tinha telegrama. E quando ela chegou à Inglaterra, ela mandou um telegrama para o seu marido dizendo: a viagem foi complicada. O navio afundou.
nossas 4 filhas morreram. Venha logo ao meu encontro. Eu estou sozinho aqui. E ele deixou tudo que tinha, amados irmãos, em Chicago. Pegou um trem para Nova York. Embarcou no primeiro navio. E quando ele chegou no lugar, no mar, onde aconteceu a tempestade, onde suas filhas tinham morrido, ele então compôs um cântico. Naquele lugar da tempestade, ele começou a cantar. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Cante o coro comigo. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só pode, amados irmãos, cantar que é feliz com Jesus no meio de uma grande perda, aquele que verdadeiramente é discípulo de Jesus, é seguidor de Jesus. Se você está enfrentando uma grande tempestade, o Senhor que te ama, deu a vida na cruz por você, está no controle de tudo. Ele te ama, Ele sabe o que é melhor. E Ele diz na Escritura para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Levante-se, anime-se, força, coragem, navegue no meio da tempestade. Em nome de Jesus, amém. Você é um seguidor de Jesus Cristo? O que significa seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Mas seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Atento aqui, irmão, Deus está falando aqui na frente. Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Versículo de número 25. Leamos todos juntos. Assim diz a palavra do Senhor. Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos. Amados amigos e irmãos, a oração é um meio de graça. É uma bênção que Deus nos dá. A oração não muda Deus. A oração muda o meu e o seu coração. E, amados amigos e irmãos, é impossível ser um cristão maduro e quebrantado se você não tem uma séria vida de oração. Mas, amados amigos e irmãos, a carnalidade é imensa. E o desejo do homem de fazer as coisas na sua própria força muitas vezes nos atrapalha de orar. E no decorrer da caminhada, se você não se disciplina, querido amigo e irmão, você vai se esquecendo do Senhor. Você vai fraquejando na fé. Você vai titubeando, amado amigo e irmão, e você vai se esquecendo de orar. E Deus é tão bom, que Ele te ama tanto, e Ele sabe que a maior bênção que você precisa é do Senhor. E o maior privilégio que você tem é ter uma comunhão íntima e pessoal com Deus, que Ele vai te levar para o meio da tempestade, para você voltar a buscá-lo em oração. Amados amigos e irmãos, quando a tempestade está pronta a levar o barco a afundar, os discípulos são matriculados imediatamente na escola da oração. Eles correm para Jesus no fundo do barco e dizem: Senhor, salva-nos, perecemos. Em outras palavras, eles dizem: Jesus, nós vamos morrer, Senhor. O Senhor fica dormindo aí. Eles voltaram a orar, amados amigos e irmãos. Então a tempestade tem a bênção de matricular-nos na escola da oração. Como é que está a sua vida de oração? Quem não ora, amado irmão, é soberbo. Quem não ora é orgulhoso. Quem não ora confia no poder do seu próprio braço.
Quem não ora, acha que dá conta de matar a bola no peito e sair driblando todos os problemas da vida sozinho e chegar, amado irmão, na ponta da grande hora e fazer um golaço na existência. Mas aí Deus deixa você cair no chão e ter uma contusão e quebrar a perna. Para você entender que você não é nada sem o Senhor. Para você entender que quem segue a Jesus Cristo tem o prazer de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Tem o prazer de buscá-lo em oração todos os dias. Tem o prazer de derramar a sua alma na presença do Senhor. Tem a bênção de recorrer a Ele no dia bom, no dia da alegria, dando graças e louvando. Mas na hora da tempestade pode correr para a sua presença, amado amigo e irmão, na certeza de que o Senhor cuida de nós e responde às nossas orações. Preste atenção, irmão. Seguir a Jesus Cristo significa ser matriculado na escola da oração. Se você é discípulo e segue a Jesus, amado amigo e irmão, você precisa ter uma séria vida de oração. Não é aquela oração protocolar, amado amigo e irmão, que você faz, no todo dia lá sentado na hora do prato da comida, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não é nada disso não, irmão. É muito mais do que isso, irmão. É você sentar com o Senhor. É você abrir o coração para o Senhor. É você compartilhar com o Senhor as suas angústias. É você adorar o Senhor por todas as bênçãos que Ele tem te dado. É você exaltar e exultar no nome do Senhor Jesus por causa da grande salvação que Ele te deu. E bendizer o Senhor e desfrutar da comunhão íntima do Senhor e ser cheio do seu divino Espírito enquanto ouve a sua palavra, enquanto busca o Senhor em oração. Amado amigo e irmão, se você é discípulo, se você é cristão, você tem que ser matriculado na escola da oração. Que Deus te faça um excelente aluno na escola da oração em nome de Jesus, amém, meu irmão? Amém. Que a sua vida faça toda a diferença para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Irmãos, um dos maiores pregadores do século XIX na Escócia, um pastor presbiteriano chamado Robert Murray McCheyne, que tanto trabalhou no pastorado que morreu com 29 anos de idade. Mas ele era pastor numa cidade do interior da Escócia chamada Dundee. E ele era um excelente teólogo e um grande pregador. Mas, sobretudo, ele era um homem de muita oração. E Deus mandou um avivamento na igreja daquele pastor. E aí, amados irmãos, os historiadores contam que quando Robert Murray saía da salinha, igual o pastor Joselmar sai dali, ele tinha passado tanto tempo com o Senhor em oração, que quando ele subia no púlpito e olhava para o povo, a unção de Deus era tanta na vida dele, que só de ver o elemento da seriedade da comunhão com Deus, só de olhar para o seu pastor, o povo já começava a chorar, quebrantado por causa dos seus pecados. Foi um grupo de pastores no início do século XX, viajando dos Estados Unidos para visitar a igreja de Robert Murray, na Escócia. E chegando lá, o zelador, que era da época que ele era pastor, entrou novinho, rapazinho. E aí agora, quando esses pastores chegaram, já tinha 70 anos. Eles chegaram então, já mais de 50 anos na zeladoria da igreja. Eles chegaram para o zelador e falaram assim: conta para nós qual é o segredo do pastor Robert Murray. E ele pegou aqueles pastores: vão lá para o púlpito, bota as duas mãos no púlpito, abaixa a cabeça, e agora ore, e agora chore, e agora ore, e agora chore, e agora ore, e agora chore. E ele levou os pastores para o gabinete pastoral e falou: senta aí na mesa, bota as duas mãos na cabeça, e então ore, então chore, então ore, então chore, então ore, então chore. Irmãos, nós precisamos de buscar a Deus em oração. Eu me lembro, irmãos, eu fui missionário no Chile durante 7 anos. E Deus abençoou a nossa equipe, amados irmãos, com um tempo de revitalização no trabalho da igreja presbiteriana do Chile. Eu com minha esposa fomos o primeiro casal aí no final do ano 2000. E depois, na nossa época lá, nós tínhamos 10 pastores da IPB lá, revitalizando 6 igrejas, plantando outras 5. Nós organizamos um seminário, formamos uma geração de pastores chilenos. E Deus foi muito gracioso conosco. Mas houve muita luta, muita dificuldade. O diabo não ia, amados irmãos, aceitar uma igreja ser levantada de qualquer jeito. Então houve perseguição, houve angústia, houve tempo de muita dificuldade. Mas no ano de 1999, eu ouvi o reverendo Wilson de Souza Lopes, que foi secretário executivo da igreja presbiteriana e presidente durante um curto período, pregar, amados irmãos, um sermão aqui em São Paulo, no seminário José Manuel da Conceição. Enquanto ele pregava, ele dizia o seguinte, tinha uma voz rouca, dizia: pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, muita oração, muito poder. E aquilo, irmãos,
acendeu meu coração. Eu fui ordenado pastor em 17 de dezembro do ano 2000 e fui para o Chile no início do ano de 2001. E aí, irmãos, quando eu fui ordenado, um pastor mais velho do presbitério chegou, me deu um abraço e falou assim para mim com muito carinho: filho, o segredo é um só. O segredo é a oração. Escute bem o que estou lhe falando, filho. O segredo é a oração. Irmãos, esse foi um dos melhores conselhos que eu já recebi na minha vida. Nos momentos difíceis, amados irmãos, e para completar, naquela época eu li um livro contando que quando os Estados Unidos da América começaram, vocês sabem que os Estados Unidos começaram com peregrinos que fugiram da Inglaterra porque estavam sendo perseguidos por pregar o Evangelho e por querer uma igreja bíblica, evangélica, reformada e fiel às Escrituras. Eles eram calvinistas, como você e como eu. E aí eles começaram os Estados Unidos. E houve um grande teólogo dos Estados Unidos, amados irmãos, da época dos puritanos, o nome dele era Cotton Mather. E naquela época, quando os puritanos começavam as suas casas nos Estados Unidos, irmãos, eles tinham sempre um quartinho de oração. Eles priorizavam tanto a comunhão com o Senhor que tinham um quarto, como os coreanos têm no acampamento lá que a gente viu, né, pastor? Um lugar para as pessoas irem orar, uma capelinha sozinha, uma cabaninha para ele entrar e orar. Então, amado amigo e irmão, os puritanos americanos tinham um quartinho de oração. E alguém chegou para ele, um repórter do jornal, e perguntou: reverendo Cotton Mather, que era pastor lá em Boston, o que vai acontecer com os Estados Unidos da América no dia em que os cristãos desse país pararem de construir quartinhos de oração em suas casas? Ele disse: vai acontecer a ruína moral da nossa nação. E eu, impactado com aquilo tudo, irmãos, no meu primeiro apartamento, criei um quartinho de oração. Ah, irmãos, quanto choro, quanta luta, quanta dor. Com Cleuzinha nós estivemos ali os 3 primeiros anos, só nós. Depois Deus multiplicou a equipe. Mas quanto quebrantamento, quanta humilhação, quanto tempo em que Deus nos moeu e como Deus nos abençoou como resposta à oração. Querido irmão, o príncipe dos pregadores do Brasil, que pregará daqui a algum tempo aqui, né, reverendo? Josemar, reverendo Hernandes Dias Lopes, tem uma frase preciosa que eu amo muito. Ele diz assim: quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme e coisas novas acontecem na terra. Meu querido amigo e irmão, quando você ora, o céu se abre, Deus responde às suas orações, a terra treme, o inferno tem medo de você e coisas novas acontecem na sua vida. Então, meu irmão, seja matriculado hoje na escola da oração em nome de Jesus. Que a oração para você, amado amigo e irmão, não seja uma mera desculpa, mas que você tenha prazer e alegria em buscar a face do Senhor todos os dias. A mocinha da igreja aqui, quando tem um namorado, passa 20, 30, 40, 50 minutos no WhatsApp com ele. Se Jesus é o maior amor da nossa vida, como é que nós vamos falar: Jesus, valeu, obrigado pelo dia, tchau, estou indo trabalhar, e não oramos mais durante o dia? Que absurdo é esse? Como é que está a sua vida de oração, meu irmão? Você já parou para pensar que o Senhor está permitindo que você passe todas essas dificuldades que você está passando para que você ore mais? Para que você invista mais tempo na presença de Deus? Para que você, amado amigo e irmão, busque a face do Senhor? Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, irmão, em nome de Jesus. O avivamento, ele vem por decisão soberana de Deus. Mas todas as vezes em que houve avivamento na Bíblia e na história da Escritura, nós encontramos a igreja de joelhos, clamando a face do Senhor. Que Deus traga um avivamento na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Que Deus traga um avivamento na sua família, que Deus restaure o seu casamento em nome de Jesus, amém, minha irmã? Que Deus converta seu filho que está longe do Senhor em nome de Jesus, amém? Que Deus, amado irmão, nos dê um avivamento aqui em Campo Limpo, que o pastor Josemar veja tanta gente se convertendo aqui, para que esse tempo fique pequeno, em nome de Jesus. Amém, amém, meu irmão? Amém. Mas isso só vai acontecer se nós prostrarmos os nossos joelhos em oração. Que Deus faça de você um homem de oração, meu irmão, em nome de Jesus. Saia daqui hoje em nome de Jesus e falando assim: Deus, eu quero fazer um compromisso contigo. Eu vou separar pelo menos 20 minutos do meu dia para buscar a face do Senhor em oração. Tome essa decisão. E você vai ver quantas bênçãos o
Senhor vai derramar sobre a sua vida. Que Deus faça de você um homem de oração e uma mulher de oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Mas seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. Olhe comigo para o texto. Eles clamam ao Senhor Jesus. Vejamos o que acontece no versículo 26. Vamos ler todos juntos, irmãos, o que diz o texto? Perguntou-lhes então Jesus: vocês, porque sois tímidos, homens de pequena fé, e levantai. Até aí. Pode ficar só até aqui. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? A palavra tímido aqui no grego, amado irmão, é a palavra de onde vem a nossa palavra fobia no português. Eles estavam literalmente tremendo de medo, assim, ó. E Jesus vira para eles e fala assim: por que vocês estão tão amedrontados, tremendo de medo desse jeito? Homens de pequena fé. Quem está naquele barco não é qualquer pessoa, meu irmão. Quem está naquele barco é o Criador dos céus e da terra. Quem está naquele barco é o Criador da tempestade. Quem está naquele barco é aquele que diz que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se eles verdadeiramente acreditassem naquele que está naquele barco, ainda que o barco partisse no meio, amados irmãos, eles permaneceriam firmes. Mas eles são como eu e como alguns de vocês. Eles têm medo. E aí, amados irmãos, o Senhor Jesus repreende a incredulidade deles e diz: por que vocês estão morrendo de medo? Homens de uma fé pequenininha, vocês não sabem quem está aqui dentro desse barco? Jesus confronta, amados irmãos, a incredulidade deles. E Jesus diz a eles, amados irmãos, que a maneira de vencer o medo é a fé. E, amados irmãos, se nós queremos vencer o medo, se nós queremos vencer a letargia, se nós queremos vencer a angústia, a depressão, a ansiedade, nós temos que botar os nossos olhos em Cristo Jesus e confiar nele. Você só pode, amado irmão, ter esperança de vida eterna na sua vida se você confia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os teus pecados. Ah, amado amigo irmão, Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a... Isso não vem de... É dom de Deus, dom de obras, para que ninguém se glorie. Mas se você quer conhecer mais a Deus e agradar a Deus, Hebreus 11, 6 diz assim: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador daqueles que o buscam. Então o que ele está dizendo? Para orar você precisa ter fé. E quando você ora com fé, Deus responde a sua oração e você agrada a Deus. E você está muito bem nesse caminho, sabe por quê? Porque você está aqui segunda-feira à noite ouvindo pregação. Pastor, como é que eu aumento a minha fé? Romanos 10, 17 diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quanto mais você puder vir ouvir o reverendo Joselmar pregar, venha, porque a sua fé vai ser fortalecida pela pregação da palavra de Deus. Ah, amado amigo e irmão, o Senhor nos abençoa, o Senhor fortalece a nossa fé por meio da pregação da palavra. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo é que você vai vencer o medo, vai vencer a angústia, vai vencer essa ansiedade que parece uma faca no seu peito, quando você confiar não só que Jesus é o seu Salvador, mas que Ele é o seu Senhor, que Ele te ama, e Ele está no controle de tudo, e nada para Ele acontece por acaso. E se você está vivendo essa situação tão difícil, é porque está dentro do plano dEle, e se Ele te ama e é soberano, o que Ele faz para você é o melhor. Então você precisa confiar, você não pode deixar o medo dominar a sua vida, você tem que confiar no Senhor Jesus. E aí você vai vencer o medo pela fé e vai ficar de pé, ainda no dia da tempestade, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Um texto que eu gosto muito de pregar nele, irmão, e eu preguei nele lá em Cambuí, Minas Gerais, nesse sábado à noite, é a história de uma mulher que Mateus chama no capítulo 15 de a mulher Ciro Fenícia. Jesus andava em muita confusão com os fariseus. Ele pregava a palavra, os fariseus invejosos o perseguiam.
E aí então ele resolveu tirar umas férias na região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom ficava fora de Israel e era uma região de praia, amado amigo e irmão. E o texto não diz que Jesus está caminhando na praia, mas eu acredito que posso depreender, ainda que o texto não diga claramente, que o texto diz que Jesus caminhava com os discípulos. Se Tiro e Sidom é praia, e quando você tira umas férias e vai para a praia, você vai querer caminhar na praia. Então, mas o texto não diz que era lá, mas eu acredito que é. E o texto diz que Jesus está caminhando na praia, fora de Israel. Ele queria um tempinho de férias, mas lá estava essa mulher cananeia, que a Bíblia chama de Ciro Fenícia. Ela não é judia, ela não fazia parte da igreja naqueles dias. Mas aí, amado irmão, Jesus está caminhando lá e ela tem uma filha endemoniada. Quem aqui já viu alguém endemoniado? Levante a mão. É bonito, irmão? É muito feio, não é verdade? O texto diz que ela tem uma filha horrivelmente endemoniada. Se endemoniado já é feio, imagine horrivelmente endemoniado. E aí Jesus estava caminhando, e aí aquela mulher, Jesus com os discípulos, imagine, ela vem atrás, certo? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. É impressionante, irmãos, que os judeus não reconheceram Jesus. Lá em João capítulo 1, João diz o seguinte: ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então essa mulher, amado irmão, não era de origem judia, mas ela reconhece que Jesus é o filho de Davi, o Salvador prometido a Davi 1000 anos antes de Jesus nascer. Ela diz filho de Davi, ela está reconhecendo que ele é o Salvador, o filho de Deus, mas ela reconhece que ela precisa de ajuda. Ela diz: tem misericórdia de mim. E ela apresenta o seu problema: minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus não respondia nada, irmão. E ela é: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus, amados irmãos, via incólume, impávido, parecia que estava duro. E ela: filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Os discípulos, irmãos, nem tanto por compaixão, mas por encheção de paciência, falaram: Jesus, tem dó. Essa mulher vem gritando atrás da gente o tempo todo. Se fosse lá em Minas Gerais, eu diria assim: nós não aguentamos essa ladainha, Senhor. O que é isso? Que absurdo, manda essa mulher embora. E Jesus parece durão naquele dia, irmão. Não vou atender ela, não. Nesse primeiro momento eu só vim para judeu, né? Não falou não, mas depois vocês pregam para todo mundo aí, todo mundo vai converter. Mas eu agora só vim para salvar judeu. Não vou atender não. Não é o estilo do Senhor Jesus. Eu acho que o coração dele estava assim, mas ele quer dar uma lição nos discípulos e também para mim e para você. E enquanto ele está falando, não vou atender a oração dela, a Bíblia diz que ela chega e adorou, e a expressão no grego para adorou é se ajoelhar. Então ela chegou e se atirou aos pés de Jesus e falou assim: Senhor, por favor, me socorre. E aí Jesus vira para ela e fala assim: não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Em outras palavras, vamos tentar portuguesar a questão aqui. Jesus falou assim: eu não respondo a oração de cachorro. Já pensou se Jesus virasse para você: eu não respondo a oração de cachorro? Você ia dizer: cachorro não, Jesus. Cachorro não. De jeito nenhum. Mas aquela mulher, irmão, impressionante. Ela se humilha mais ainda. Ela vira e fala assim: é verdade, Senhor. Quase que ela fala, o texto não diz assim, tá? Eu estou parafraseando. Se o Senhor diz que eu sou cachorro, o Senhor vira placa, Senhor. Ela fala assim: é, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até o cachorrinho é sustentado pelo Senhor Jesus. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus exclamou, e eu imagino, irmãos, aquele brado saindo do peito de Jesus. Ele disse: oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E aquele momento, irmão, a Bíblia diz que a filha dela ficou só, a capetaiada saiu toda, gritando, irmão, saiu a capetaiada toda, porque aquela mulher creu. Que fé era daquela mulher? Ela reconheceu que Jesus era o Senhor. Ela perseverou ainda quando tudo dizia que não. E ela se humilhou até quando o Senhor a humilhou. Ela creu no Senhor. Se você quer vencer o medo pela fé, persevere firme. Não adianta dizer, irmão, não, há 10 anos atrás eu evangelizava, eu ganhei metade de Campo Limpo para o Senhor, agora eu vou descansar, deixa para os outros. Espera aí, meu irmão, isso aí não é fé não. A verdadeira fé, ela persevera, ela continua, ela é firme. Ela é abundante hoje, ela é abundante amanhã, ela será mais abundante depois de amanhã.
E é por isso que você tem que perseverar firme aqui na igreja, ouvindo a palavra, confiando no Senhor e olhando para Jesus. Que Deus te dê vitória sobre o medo em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Deus pode te dar toda a vitória sobre o medo. Que você deixe de ser uma pessoa tímida, amedrontada, e que você creia no Senhor e que Deus transforme a sua vida em nome de Jesus. Amém. Mas em último lugar, eu quero perguntar para você nessa noite: o que significa seguir a Jesus Cristo? Já passei da hora, irmão? Já era. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade. Seguir a Cristo é matricular-se na escola da oração. Seguir a Cristo é vencer o medo pela fé. O que mais, pastor, haverá de significar seguir a Cristo? Seguir a Cristo é navegar no meio da tempestade, eu já disse. Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. O que significa seguir a Jesus Cristo? Seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Eu gosto desse ponto. Eu vou ler a segunda metade do versículo 26 e vocês o 27. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Vocês 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos e irmãs, esse é um milagre sem igual. Os judeus antigos acreditavam que o mar, do auge das suas tempestades, era a morada dos demônios. Havia uma superstição por detrás daquela questão. Porque muitas vezes o mar, amado amigo e irmão, era irresistível em suas tempestades e ninguém sobrevivia diante dele. Mas aqui está Jesus, amado irmão, mostrando que ele é o Senhor da tempestade. Depois de repreender os discípulos, ele levanta, irmão, e diz: mar, acalma-te, vento, emudece-te. E era noite, irmãos. Eles já tinham passado o dia inteiro em Cafarnaum. E o texto não diz assim, mas eu acho que não é pecado imaginar se a imaginação está dentro da Bíblia. Então, irmão, eu imagino que Jesus se levantou e falou assim: mar, tranquilo, vento, psh, emudece-te a isso. Psh, psh. Mar, acalma, vento, emudece-te. Irmãos, o vento parou de soprar. O mar acalmou. E o texto não diz mais, mas eu imagino que as nuvens sumiram. E talvez até a lua apareceu. De maneira gloriosa, brilhando no mar da Galileia. E aqueles homens olharam, disseram: quem é este que até os ventos e o mar obedece? Aquele não era qualquer homem. Aquele não era um profeta humano meramente. Aquele era o próprio Deus, feito homem, sem deixar de ser Deus. E seguir a Cristo, irmãos e irmãs, é viver à beira da perplexidade. Seguir a Cristo é não estar no controle, é estar preparado para ser surpreendido a cada dia da sua vida, amado amigo e irmão. É entender que Jesus tem todo o poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser, na hora em que Ele quiser, e Ele será glorificado por meio de tudo aquilo que Ele quer fazer. Os discípulos viram isso muitas vezes. Certa feita eles estão entrando na cidade de Naim. Uma multidão segue Jesus. Uma mãe vem com um velório do seu filho. A multidão indo sepultar o menino. Jesus chega e encosta no menino e fala: jovem, eu te mando, levanta-te. O menino levanta do caixão, irmão. O povo ficou alucinado. Outra vez Jesus está entrando em Jericó, o cego: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus fala: traz o cego aqui. O que você quer, meu filho? Quero voltar a ver. Recupera a vista, sua fé te salvou. Ele creu em Jesus, foi salvo, foi curado. Todo mundo seguiu glorificando a Deus. Outro dia eles tiveram um dia inteiro de pregação, milhares de pessoas lá sentadas, não tem nada para comer. Jesus fala: alguém tem alguma coisa? 5 pães, 2 peixinhos, 5 pães, 2 peixinhos. Jesus fala: traz aqui. Pai, obrigado pelos pães, 2 peixinhos. Começa a distribuir. Não acaba, ainda sobram 12 grandes cestos cheios. Aqueles homens e irmãos ficam perplexos com tudo que Jesus faz.
Mas o que os deixa em maior perplexidade é que eles pensam, amados irmãos, que Jesus vai derrotar os romanos. Mas Jesus, amado amigo e irmão, vai para Jerusalém e cumpre a palavra de Deus, irmão. E quando Jesus fala assim, eu vou morrer, Pedro fala, tem dó de ti, Senhor, não fale isso. E Jesus fala, arreda Satanás, porque cogitas das coisas dos homens e não de Deus. E Jesus, irmãos, é crucificado e recebe a ira de Deus sobre si, e eles ficam perplexos a ponto de fugirem, amados amigos e irmãos. Um deles nega o Senhor, o outro entrega e tira sua própria vida. E quando eles estão trancafiados no cenáculo, amados irmãos, morrendo de medo, no terceiro dia, amados irmãos, não foi um espírito que passou no meio da parede, não, ele apareceu em carne. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles e diz, paz a vós outros. Em hebraico seria Shalom Aleichem. E eles ficam morrendo de medo e falam, olha aqui minha mão, olha aqui meu lado, tem um peixinho aí para eu comer. E eles ficam maravilhados. Eu quero dizer para você, meu irmão, que seguir a Jesus é viver à beira da perplexidade. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe para onde o Senhor vai te levar. Mas você sabe que o Senhor tem todo o poder. E independentemente de tudo que acontecer na sua vida, Ele será glorificado. E você ficará perplexo. E você terminará glorificando, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? Ah, amado irmão, seguir a Cristo é viver à beira da perplexidade. Ah, irmão, o Senhor faz coisas que nós jamais imaginávamos, amados amigos e irmãos. Eu não sei se quando o reverendo Joselmar assumiu essa igreja, ele imaginava tudo que Deus fez aqui, para a glória e honra do nome de Jesus. Seguir a Cristo é ficar perplexo, e quando nós observamos tudo aquilo que Ele faz de grandioso, nós dizemos, quem é esse? Quem é esse que até os ventos e o mar o obedecem? Quem é esse que restaura os casamentos destruídos? Quem é esse que converte os perdidos, aqueles que nós nem queríamos que entrassem na igreja? Quem é esse que faz grandes coisas e transforma vidas, amados amigos e irmãos? Quem é esse? Quem é esse que controla a nossa vida? O ano passado, irmãos, o pastor Joselmar esteve lá na igreja que eu pastoreava em Brasília. Nós estivemos lá vivenciando a revitalização daquela igreja. Deus operou ali. Nós chegamos ali, a igreja tinha uma frequência de 80 pessoas. Hoje a igreja tem 735 membros comungantes e não comungantes. Tem um templo grande lá para 700 pessoas. Deus reavivou aquela igreja. Os presbíteros estavam dizendo, agora está na hora do senhor morrer aqui. Até comprei um apartamento. Eu estava achando que estava tudo bem, eu ia ficar lá o resto da vida. Até que Deus mandou 2 presbíteros da Unida lá, em julho de 2016. E o Senhor fez assim na minha vida. E eu quero dizer para você o seguinte, que foi a melhor coisa que podia acontecer. Eu já estava no momento, um pastorado firme, de uma boa liderança, como diz o povo lá na minha região em Minas, por cima da briga, é verdade. E Deus mexeu com tudo. Me trouxe para a nossa querida Igreja Unida, que precisa de revitalização. Quero contar para você. Estou orando mais, estou jejuando mais, estou chorando mais. Minha família está crescendo mais espiritualmente. E o Senhor está mexendo com a igreja dele. Você acha que humanamente eu queria largar o conforto que eu tinha lá? De jeito nenhum. Mas o que Deus fez foi o melhor. E quero dizer para você o seguinte, tem sido um privilégio servir ao Senhor aqui no centro de São Paulo e ver o Senhor realizando grandes coisas para a glória e honra do nome de Jesus. Eu estava num bairro de classe média alta, agora eu estou no centro de São Paulo. Mas o Senhor está se movendo ali, irmão. E quando o Senhor veio e fez tudo isso, eu e minha mulher olhamos um para o outro e dissemos, quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Que Jesus te surpreenda, amém, meu irmão? Que Jesus te surpreenda, que você fique perplexo. E que quando Ele realizar grandes coisas na sua vida, você entenda que toda a glória deve ser dada única e exclusivamente ao Senhor. Quem aqui quer seguir a Jesus Cristo, diga amém. Amém. Que você, meu irmão, navegue no meio da tempestade, seja um bom aluno na escola de oração, vença o medo pela fé e viva à beira da perplexidade, sendo um seguidor fiel do Senhor, na certeza de que no dia final você o verá em glória. Que Deus faça de você um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Você que ouviu essa mensagem, meu irmão, e disse, pastor, eu quero renovar meu compromisso de seguir a Cristo. Eu quero
ter um tempo de restauração com o Senhor Jesus na minha vida. Eu quero voltar a orar. Eu quero vencer o medo pela fé. Eu quero me surpreender com o Senhor. Eu queria orar pela sua vida nessa noite. Eu queria convidar você para vir aqui à frente, em nome de Jesus. Se você ouviu essa mensagem, diz: eu quero ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Convido você, vem aqui à frente, fique aqui. Seu pastor vai orar por você, eu também vou orar por você. E venha logo em nome de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus não precisa de você e nem de mim. É você e eu que precisamos dele. Vir aqui à frente não salva ninguém, o que salva é a fé em Jesus. Chega mais para frente, mas vir aqui à frente significa dizer: Senhor, meu coração está aqui. Eu quero um tempo de restauração. Eu quero um tempo de reavivamento. Eu quero um renovo na minha vida com o Senhor. Chegue para frente, por favor, em nome de Jesus. Obrigado. E você diga: Senhor, minha vida está aqui. Se você, meu irmão, tem afundado no meio da tempestade, peça perdão ao Senhor. Se você não tem crido, se você está orando pouco, diga: Senhor, faz de mim uma de oração, uma de oração. Se você tem sido um medroso, peça perdão ao Senhor. O Senhor me enche de fé. O Senhor me amou, deu a vida na cruz por mim. Como é que eu vou viver desse jeito, Senhor? E você, meu irmão, diga: Senhor, me surpreenda. Eu quero ser surpreendido pelo Senhor, para te glorificar, para a glória e honra do nome de Jesus. Que o Senhor te surpreenda, amém, meu irmão? Amém, amém. Eu vou orar por você, mas antes eu queria pedir para você dar um abraço para o seu irmão e dizer para ele: que o Senhor te surpreenda. Diga para ele, em nome de Jesus. Que o Senhor te surpreenda. Que você seja um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu vou orar, depois o pastor José vai orar por você. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de pregar a tua palavra nesse púlpito, nessa igreja bonita do Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra tão impressionante de Mateus, que nos chama a seguir ao Senhor. Senhor, faz de nós verdadeiros discípulos, em nome de Jesus. Senhor, faz-nos entender que a tempestade está no teu controle, Senhor. Nada foge ao teu controle, Senhor. Senhor, por favor, matricula a gente na escola da oração. O que nós mais precisamos é ter comunhão contigo. Senhor, por favor, lança fora todo o medo da nossa vida, na autoridade do nome de Jesus. Nós queremos crer ainda mais no Senhor. Senhor, e quando o Senhor operar poderosamente, fazendo o que o Senhor quiser, porque nós não podemos te controlar, o Senhor é soberano. Mas quando o Senhor fizer o mar se acalmar e o vento calar, nosso coração vai exaltar e dizer: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Nós te amamos, Senhor. Nós consagramos a nossa vida a Ti. Nós queremos dizer para Ti nessa noite, Jesus, que pela Tua graça nós vamos contigo até o final. Nós queremos, Jesus, encontrar com o Senhor na glória. Senhor, estamos desejosos de poder contemplar aquela Tua face gloriosa. Nosso coração anela ouvir naquele dia: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Jesus, nós queremos dizer que ainda que de maneira falha, Te amamos. E Tu és o maior amor da nossa vida, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos, livra-nos de nós mesmos e faz-nos discípulos maduros, verdadeiros seguidores do Senhor, que Te amam, que Te buscam, que são uma bênção em Tuas mãos, independentemente das circunstâncias. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Amém. Seu pastor vai orar por você também. Por favor, pastor. Pai, mais uma vez nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, e que de fato a disposição do nosso coração seja Te servir, seja Te seguir, seja viver uma vida que agrada ao Senhor. Ó Deus, tire de nós todo e qualquer impedimento, tire de nós todo e qualquer desânimo, que as armadilhas do inimigo, ó Pai, sejam vencidas em nome de Jesus. Sabemos que quando nós nos dispomos, ó Pai, para servir ao Senhor, tantas situações adversas e principalmente a ação do inimigo das nossas almas, procurando e intentando, ó Pai, nos desanimar, nos seguir o caminho do Senhor Jesus. Mas nós cremos, ó Pai, que pelo Teu nome
Pela tua graça nós alcançamos a vitória sobre o nosso inimigo, a vitória, Senhor, sobre todas as nossas angústias, sobre todas as nossas tribulações. Por isso que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos neste instante, clamando ao Pai, haja na vida de cada um destes queridos irmãos. Ó Deus, que em nome de Jesus, hoje eles saiam daqui com a disposição nos seus corações de consagrar as suas vidas diariamente ao Senhor. Que eles tenham a disposição de dobrarem os seus joelhos e entrar na Tua presença, ó Pai, todos os dias, entendendo, ó Pai, que a vida de oração os fortalece, entendendo, ó Pai, que estar em comunhão com o Senhor os animará a servir ao Senhor a cada dia. Não deixe, ó Pai, que nenhum impedimento faça com que eles deixem de vir à Tua casa, ouvir a Tua palavra, que venham, ó Pai, em todos os momentos que a Tua igreja assim conceder, através do Senhor, as oportunidades de aprender mais do Senhor Jesus, de aprender como viver mais segundo a vontade do Senhor Jesus. Tantas oportunidades o Senhor nos concede, que em nome de Jesus, que em momento algum haja impedimento na vida destes queridos de estar na Tua presença, de estar em comunhão com a Tua igreja, de estar em comunhão com o Senhor. Abençoe-os, ó Pai, em nome de Jesus. Não sabemos quais são as angústias, quais são as tribulações desses Teus servos, ó Pai, mas que o Senhor haja com a Tua cura na vida dos relacionamentos que estão feridos, ó Pai. Haja com a Tua cura nos corpos que estão em enfermidade. Haja com a Tua cura, Senhor, na vida daqueles que estão padecendo com dificuldades financeiras. Haja com a Tua cura, ó Pai, aqueles que estão debilitados espiritualmente. Que em nome de Jesus e através do Teu Santo Espírito haja restauração. Restauração, ó Pai, em cada lar aqui representado, em cada vida que se dispõe a servir ao Senhor. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, entendendo que somente no Senhor nós alcançamos todas as soluções para todos os problemas das nossas vidas. E é no Senhor que nós nos colocamos neste instante, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste instante, em nome de Jesus. Amém, Senhor.